Seja bem-vindo à série Discurso como Gente. Nesta série você vai aprender o que é mesmo produzir conteúdo e como construir a sua credibilidade por meio do discurso, ou seja, por meio daquilo que você fala, por meio daquilo que você produz de conteúdo aqui na internet. Eu vou te mostrar o que eu faço para conseguir construir um repertório. Por que eu faço? Porque eu acredito que esse é o único meio de manter o teu conteúdo com uma certa personalidade, com uma força, digamos assim, capaz de convencer outras pessoas a tomar determinada decisão. É para isso que a gente discursa, não necessariamente decisão de compra, mas qualquer tipo de decisão. E eu vou te ensinar ao longo dessa série o modo de se fazer isso, o modo de você discursar como gente. Se você quer se aprofundar, aqui abaixo já tem o meu produto disponível, Discurso como Gente. Lá a gente aprofunda um pouco mais sobre produção de conteúdo em todas as plataformas e o que é mesmo discurso e construção de repertório também. Então é só tocar aí abaixo. Mas vamos lá. Para começar esse primeiro episódio, eu quero que você imagine o seguinte. Quando você era criança, você lembra como que você aprendeu a falar? Não dá para lembrar, né? Eu acho que vai ficar melhor se eu trouxer um outro tipo de analogia com outra pessoa. Lembra de uma criança próxima da sua família? Com certeza você já passou por um episódio meio constrangedor ou conhece alguém que já passou por esse episódio constrangedor, que é o quê? A criança repete um palavrão, uma palavra feia que algum adulto falou. Você já passou por isso? Tenho certeza que você ou já passou, ou você fez isso, ou algum filho seu, enfim. Por que as crianças fazem isso? Porque esse é o modo das crianças aprenderem, repetindo. As crianças aprendem por repetição, por mimetismo. Então, se você pegar lá os 4 pilares de desenvolvimento de uma criança, pilares básicos, rotina, ordem, sono e higiene. Olha esses 2 pilares, rotina e ordem. Elas aprendem por repetição, a mesma rotina sempre, numa mesma ordem sempre, o máximo de tempo possível. Então elas sempre vão dormir na mesma hora, por exemplo. Elas sempre tomam um banho mais ou menos na mesma hora, comem na mesma hora e sempre tem uma ordem. Primeiro comem, depois dormem, porque as crianças aprendem desse modo. E não tem como deixar de falar. Você um dia foi criança, meu amigo. Então você aprendeu repetindo. E isso se estende para a vida adulta. Você continua aprendendo por repetição. Rafael, então o que é que dá? Aqui é o grande ponto do vídeo. O que é que dá substância ao meu conteúdo? Se tudo aquilo que eu aprendo é por repetição. Você já parou quando você... Lembra aí, ó, quando você estudava ou quando você vai estudar uma coisa. A primeira coisa que você faz quando você está empolgado, estuda alguma coisa, é tentar passar isso para frente. Não é isso? Você tenta falar com alguém e você agora vira um defensor da causa. Você apenas repete aquilo. Eu lembro quando eu estava na faculdade de Direito, a professora me pediu, eu tinha 17 anos, a professora me pediu para dar aula de Direito Civil. Falei, cara, na hora, eu adorava, eu sempre gostei de falar, beleza, vou dar aula de Direito Civil. Eu acho que eu chutei o tripé aqui, deve ter balançado, não tem problema. E aí eu dei a aula de Direito Civil. Essa aula até hoje está na minha cabeça. Eu lembro que eu falei alguma coisa como direito presumido, né? E essa área do direito civil. Morte presumida, não direito presumido. Morte presumida, etc. Tudo mais. A gente estava nessa parte. Falei, cara, como que eu dei aquela aula? Eu sabia o que eu estava falando? Com toda certeza não. Entende? Tinha 17 anos. Eu dei aquela aula porque eu estudei e repeti. Isso é muito fácil de fazer. Você estuda um tema e repete aquele tema. Agora, o que diferencia um produtor de conteúdo, um professor aqui na internet? Quando eu falo professor, não necessariamente é aquela pessoa que tem só o tom professoral, mas é aquela pessoa que ensina alguém. Beleza? Que é capaz de ensinar. O que diferencia ele? Uma coisa chamada repertório, construção de repertório. Então, se você produz o seu conteúdo, você não tem repertório, ou você não sabe... Aqui a gente tem 2 tipos de pessoas. A primeira, a pessoa que não tem repertório, e a segunda, a pessoa que não sabe documentar o repertório que tem. A pessoa que não tem repertório é aquela pessoa que entrou, vou colocar esse termo, tá, pessoal? Inconsciente em todas as... Ela está inconsciente na vida até hoje. Então, ela vai na padaria e ela vai meio que inconsciente, ela não pensa em nada, não olha para nada, não olha no olho de ninguém, não conversa com ninguém. Ela vai num aniversário também meio isolada.
E a segunda pessoa é aquela pessoa que viveu muita coisa, esse pode ser o seu caso, que pô, viajou pra caramba, que conheceu muitas pessoas, que sempre foi comunicativo, que falou muito no colégio, que tem bons amigos, mas essa pessoa não sabe documentar essa história. Ela não sabe olhar para aquilo que ela construiu de repertório e dar um sentido àquilo. Então a gente tem dois tipos de pessoas. A construção de repertório é fundamental para a tua produção de conteúdo. Se você produz conteúdo sem um repertório, você apenas está repetindo o que a pessoa que você aprendeu, com que você aprendeu aquele conteúdo, fala. Então, por exemplo, o que é muito comum de se ver? Existe uma determinada figura, obviamente isso é uma figura abstrata, eu não estou falando de alguém, tá? Mas existe uma determinada figura que fala sobre determinado tema. Essa figura, ela se veste de um jeito, ela fala de um jeito, ela tem pertences, ela tem um carro, ela tem uma esposa, ela usa roupas, né, de um jeito, de outro jeito, etc. Aí os alunos daquela pessoa, ao invés de ir lá, aprender o que ela tem para falar, porque com certeza ela tem alguma coisa para falar. Se a pessoa conseguiu um certo sucesso aqui na internet, ela tem alguma coisa para falar, assim. Vou dizer que é grande coisa, mas tem alguma coisa para falar. Aí o aluno, ao invés de ir lá e aprender o que ela tem para falar sobre aquele determinado tema, ele vai lá e ele começa a imitar a forma como ela fala, o jeito com que ela anda, as vestes dela, os palavrões, o que ela usa, o carro, a casa, tudo, a rotina, né? Uma coisa que é muito interessante de se ver, as pessoas imitam rotina aqui. Mas como, meu amigo? Se você é uma pessoa e aquela pessoa é outra pessoa que tem outra circunstância de vida, não tem como imitar a rotina. Entende? Então, o que essa pessoa está fazendo quando ela vai por esse caminho? Ela está simplesmente caindo no mimetismo. Ela copia aquilo que a pessoa está falando, os jargões. Não é difícil reconhecer o professor, não é difícil reconhecer o professor pelos seus alunos, muitas vezes, aqui na internet. Você olha para os alunos, você sabe quem é mais ou menos o professor, ou pelo menos como que ele se dá no mundo. Entendeu? O que vai te diferenciar? A construção de repertório. Como que você construi repertório? Construir repertório. Eu lembro de um aluno, quando eu estava, o nome dele era... Eu vou dar um nome fictício, porque a gente nunca sabe, né? Mas o nome dele era Lucas. O Lucas, eu lembro quando a gente estava na escola, acho que 2010, por ali, ele não sabia falar trouxe. Então ele falava assim, ó, eu trouxe. Professor, eu trouxe o caderno. Eu acho que apagou aqui meu celular. Não, vai estar meio escuro aqui. Tá bom, não tem problema, continua o vídeo. Eu trouxe o caderno, né? Foi que nem eu agora, eu constrói. Como que você constrói o seu repertório? Primeira forma, convivendo com homens de outros tempos que não são homens de outras épocas. Como? Lendo. Você precisa ler. Rafael, eu preciso ler? Precisa, meu amigo. Rafael, mas eu não gosto de ler. Oh, a criancinha não gosta de ler, porra. Entendeu? Você tem que ler, meu amigo. Você tem que ler, porque é lá que está a produção intelectual sólida, perene, que venceu a barreira do tempo. É lá, nos livros que estão isso. Ponto. Parágrafo. Como que você constrói o seu repertório? Um segundo ponto. O primeiro ponto é, então abre o tópico. Convivendo com homens. Subtópico. De outros tempos, lendo. Subtópico. Do seu tempo. E aí é onde vocês se enganam. Você não convive com homens do seu tempo, porque você vive o dia inteiro nesta internet, meu amigo. E você não está convivendo quando você está na internet. Onde que você convive com homens do seu tempo mesmo? No mundo real. É no mundo real. Olha para a vida, meu amigo. Quando você vai na igreja, quando você vai na padaria, quando você vai no mercado, quando você vai ao shopping, quando você vai na clínica, quando você vai ao médico, quando você vai ao nutricionista, é lá que você convive com os homens do seu tempo. Porque os homens do seu tempo estão sem máscaras na vida real. Na internet, eles estão com máscaras, eles estão polidos, eles estão com medo da audiência cancelarem ele, dele não fechar cliente, dele não fechar contrato. Então você convive com os homens do seu tempo no tempo em que você vive. Na realidade. Qual que é a forma de fazer isso? Conversando, meu amigo. Desenvolva a arte de conversar. Sem interesse elevado.
sem muita loucura. É assim, ó, conversando. E aí, meu amigo, tudo bem? Beleza, cheguei aqui no nutricionista. "Ô, e aí, meu amigo, tudo bem? Ah, tudo bem, cara, graças a Deus. E aí, como é que tá a família? O famoso rapport, né? Ah, a família tá bem, cara. E a tua? Pô, a minha família tá bem, bicho. Você lembra daquela vez que eu me consultei com você? Porra, eu lembro. Porra, cara, depois eu não consegui mais seguir o plano de dieta que tu me passou. O que é que acontece, cara, com a gente, assim, paciente? O cara vai falar, pô. Foi, cara, de acordo com a tua experiência, o que é que acontece? Que a gente vem animado, mas sai daqui animado, faz as compras. Na semana seguinte a gente não tá mais animado. O cara vai falar de acordo com a experiência dele. Tu conhece, aí tu começa a conhecer uma coisa chamada comportamento humano. Entendeu? É desse modo, pô. Você vai no médico, mesma coisa. Vai na padaria, mesma coisa. E aí, tudo bem? Opa, beleza. Bom demais. Sempre te vejo aqui, rapaz. Sempre te vejo aqui nesse mesmo horário. Você mora por aqui? Fala, eu moro por aqui. Ah, não. Recém cheguei no bairro. Eu falei, qual que é o melhor canto aqui pra gente tomar um açaí? Entende, porra? É no mundo que você convive. É no mundo que você constrói seu repertório. Segunda forma de construir repertório. Primeira forma, convivendo com os homens. De tempos antigos e do seu tempo. A segunda forma de construir repertório. Imaginando, se colocando em situações. Não é apenas pela realidade concreta que você constrói repertório, mas pela imaginação também. Então, por exemplo, o exemplo do exemplo, você é um nutricionista, nós estamos falando de nutricionista, você é um nutricionista. Cara, como que eu trataria, como que eu emagreceria uma pessoa que tem 150 quilos, velho? Mas essa pessoa, ela é meio ansiosa e ela também não tem uma rotina muito bem estabelecida. E ela tem um pai problemático. E isso, e aquilo, como que eu me sairia disso? Como que eu trataria ela? Eu sou um psicólogo, eu sou um médico, me dê o que você quiser, meu amigo. A profissão que você quiser. Você precisa ser capaz de imaginar cenários da sua profissão. Entende? Você é um copywriter, você é um designer. Cara, como que eu faria uma identidade? Olha aqui, eu tô pegando isso totalmente diferente. Uma identidade visual para lojas que vendem Shih Tzu. Por que eu pensei em Shih Tzu? Porque tem uns cachorros latinos aqui. Entende? Cara, tu tem que pensar, tem que ser capaz de imaginar situações. O que é imaginar? Gerar imagem. Gere imagem de várias coisas. Desse modo, você não vai ser um papagaio com Wi-Fi. Você vai se livrar do maior risco que a gente corre, que é ler um livro e lá na internet falar o que o livro está falando. Sem a nossa visão, sem a nossa percepção, sem o nosso repertório de vida, pô. E segunda, imaginar o que, Rafael? Mais coisa. Cara, olha pra tua vida passada. Cara, lá no exército. Lembra, eu tava no exército, eu sou militar. Lembra das situações, meu amigo? Cara, o que aconteceu naquela época? Por que eu agi assim? Por que eu agi assado? Por que aquela... Entende? Esteja na vida enquanto um ser presente. Penetre... Tem uma frase que diz assim, ó. Penetre cada ambiente com passos firmes. Entende? Não penetre os ambientes com passos moles, pô. Você penetra com um pezinho mole, pô. Entende? Penetra os ambientes com passos firmes. E quem chegou? O Rafael chegou. O João chegou. O Fernando chegou. Beleza? E aí você consegue construir a tua própria história, o teu repertório de vida, pô. Tu não é mais o passivo. Agora tu é quem é ativo no negócio. Entende? Agora, tu que propõe. Tu que tá propondo o jogo. Não é? Não é mais tu que é proposto o tempo inteiro. Você é sempre pego de surpresa na vida. Não seja pego de surpresa. Ah, Fran, mas isso é sobre produção de conteúdo? Exatamente. Esse vídeo é sobre produção de conteúdo, olha que legal. Se você quiser aprender mais sobre produção de conteúdo, toque no link da descrição aqui e entre para o Discurse Como Gente. Lá você vai aprender o que é mesmo produzir conteúdo. Beleza? Esse é o primeiro episódio do Discurso Como Gente da série Discurse Como Gente. E nós continuaremos aí ao longo dos próximos dias. Lembrando que todo dia tem vídeo aqui no canal. E é só isso. Se inscreve no canal e até logo. Eu fico olhando pro lado aqui porque eu tenho aqui o meu roteiro. E eu peguei essa mania também de ficar olhando pro lado. Tá bom. Valeu!